De volta com o nosso Araçatuba SA 2013, aqui na presença do seu Carvalho, da Colucci Imóveis, juntamente com o Caíto. Vamos jogar aquela perguntinha que começou para a gente começar a pimentar esse programa. Aí, Caetão? Vamos lá. Então vamos lá, seu Carvalho. Esse mercado não é tão promíscuo quanto o senhor diz. O que ajudou a se tornar um embrião, estou brincando, né? Como o senhor disse, eu disse que tem muito a melhorar. Mas o que ajudou a embrionar a Colucci foi vamos dizer, um ato, pelo menos, obscuro de mercado. Foi isso ou não foi isso? Foi isso. E essa decisão, eu diria para você que foi praticamente 70%. Ou seja, me levou a tomar essa decisão. Uma insatisfação que falou, não gostaria que isso se repetisse com outras pessoas. Com certeza. Ou seja, então quem cria nossos concorrentes somos nós mesmos quando não atendemos o mercado conforme o mercado gostaria de ser atendido. Concorda com isso? Perfeito. Agora, uma pergunta que fica nesse bloco pimenta, que eu gostaria de aprender com quem entende, é a questão das relações do trabalho entre imobiliária e corretores. Como é que funciona isso, seu Carvalho? Rodrigo, eu comentei com você no bloco anterior que essa relação, ela tem que ser de confiança. Perfeito. Tá? Eu trabalho essa relação de confiança, considero a qualidade e não a quantidade, porque com esse princípio eu já passo a ter uma facilidade maior na gestão de pessoas, tá? Eu tenho uma dedicação muito grande na gestão de pessoas. Todos os colaboradores que já passaram pela empresa, eu sempre deixo a porta aberta. Inclusive, recentemente trouxe, dois corretores nos procuraram e eles voltaram para a empresa. Então, foi lá atrás um momento que aconteceu, eles retornaram e hoje estão muito bem na empresa. Então, essa relação de confiança, eu acho que determina o que acontece no dia a dia. Sabe? Então, essa facilidade que nós passamos a ter no dia a dia, de forma transparente, a facilidade de lidar com cada um é que nos ajuda e credibiliza cada vez mais essa relação e ela tem uma permanência maior. Essa solidifica, Uma coisa que eu perguntei para o Mário e para a Sibeli aquela vez, que é uma coisa que me intriga muito nisso, mesmo porque é uma coisa que eu considero como o corretor, normalmente quando trabalha em uma imobiliária, ele não tem um vínculo empregatício. Certo. Não é isso? Ele ganha por... aquilo que ele vende. Aquilo que ele produz. Aquilo que ele produz. O que é uma das relações do trabalho, para mim, mais interessantes. Talvez o Brasil mudasse muito o seu perfil se todos os segmentos fossem assim. Agora, é um segmento que desde que ele surgiu, ele é dessa maneira. Mas nenhum Ministério do Trabalho resolveu ir lá mexer nesse doce. Você acha que traria algum problema se resolvesse discutir mais esse assunto? Porque, num primeiro momento, diz não há subordinação entre o corretor e a imobiliária. Ele faz o horário que ele quiser. Mas isso já foi meio que quebrado, esse paradigma. Alguns corretores têm horário para chegar num plantão de vendas. Então, já cria essa subordinação. Como é que você vê essa relação CLT, não CLT, entre os corretores de imóveis e as imobiliárias? Eu estou perguntando isso para aprender mesmo. Rodrigo, eu vejo de forma diferente, tá? Veja bem, a partir do momento que a empresa ofereça toda a estrutura para ele desenvolver a atividade dele, ele depende do resultado, ele está contente com aquilo, ele vê aquilo realmente uma oportunidade da vida dele, Então, ele, por si próprio, ele estabelece um horário em função da possibilidade que ele tem, Então, ele tem a possibilidade de crescimento, ele tem um produto à sua disposição, ele tem a estrutura da empresa à sua disposição, Eu não vou subestimar a capacidade dele, porque como eu dependo também do resultado, só que o resultado é consequência desse trabalho bem feito, e eu consigo fazer com que ele também enxergue dessa forma. Então, ele passa também a depender da empresa. Então, essa relação, ela muda. Eu não conheço nenhum caso de um corretor de imóveis que tenha levado à justiça uma imobiliária pedindo vínculo empregatício. Não existe um caso como esse. No meu caso, a empresa está no mercado há 3 anos e 8 meses e, felizmente, eu não tenho nenhum caso. Excelente.
eu gosto de perguntar isso para tentar entender, porque eu acho até que existe um policiamento próprio da classe para não acontecer isso, porque seria muito ruim que deixassem de ganhar por produção e passassem a ganhar salário fixo, que isso seria, vamos dizer, a perda total do que é o intuito da própria profissão do corretor de imóveis. Né? Rodrigo, tem uma variável aí que pesa muito, porque as empresas, como também as pessoas, eles vivem à procura, né, da empresa, resultado, né? E segundo momento vem a condição do crescimento, né, profissional. E por último, um item que pesa muito nessa relação é o crescimento como pessoa. Perfeito. Tá? Então, quando você interfere e ele percebe na vida social dele, se dispondo a ajudá-lo, né? Quando você se dispõe a realmente ajudá-lo e você traz ele mais para perto, essa relação passa a ser uma relação de confiança, né? Então você procurar entender as dificuldades que cada um tem, estar do seu lado tentando ajudá-lo. Os gestores também trabalham dessa forma. Então essa relação, ela começa a mudar, né? Porque ele vê ali a possibilidade de crescimento, né? Então, ele tem que ter um propósito muito claro na vida dele, de conquista, de crescimento, as possibilidades. Então, aí essa relação, ela muda. Mudando um pouco de assunto, e para onde cresce Araçatuba, seu Carvalho? Eu acho que cresce para os 4 cantos. Isso é boa. Essa aí foi bem vazio. Rodrigo, até antes, a gente vai espremer você um pouquinho mais do próximo bloco a respeito disso, viu, seu Carvalho? Não pensa que escapou, não. É que eu queria trazer um outro ponto que a gente estava conversando aqui no intervalo, né, Rodrigo? Sim. Aquela questão, inclusive, que leva à exclusividade ou não. Né? Perfeito. E, na verdade, eu vou trazer pelo que precede isso, que é aquela questão da transparência, que é algo que está sendo tão falado aqui. Né? Então, tem esse livro aqui, Serviço ao Cliente, do Carl Albrecht com o Ron Zenkman, um livro que eu estou lendo, e ele diz aqui, né... Na verdade, é uma citação de Philip Crosby, né, nesse livro. Diz assim: a qualidade é apenas fazer o que você disse que ia fazer. Acho que essa é a parte mais importante da revolução da qualidade. A administração aprendeu que realmente é possível fazer alguma coisa em termos da qualidade definindo-se as especificações, ou seja, descobrindo o que os clientes querem, descrevendo e atendendo com exatidão. Então, Rodrigo, essa é o ponto de luz que nós vamos trazer agora para essa discussão. Tem uma empresa de pesquisa de mercado no ramo imobiliário, vamos trazer junto as imobiliárias com as incorporadoras para se estabelecer processo. Bom, então a transparência não só no lidar, mas também no tratar, né, no planejar, no executar. Então é o que ele coloca aqui, né, transparência de forma sistêmica. O senhor acredita nisso, que esse é um caminho possível para esse mercado? Existe essa tendência? Eu acredito, porque à medida que as empresas vão se capacitando, se qualificando para isso, Caetô, eu acredito que a empresa passa a ter uma credibilidade maior. Essa relação empresa, no caso construtor ou investidor, ela se torna mais próxima. Então a estrutura, a condição da empresa, ela interfere muito para que isso aconteça. Porque o grande dilema está aqui, né? O dilema não, talvez a dificuldade maior é você entregar aquilo que, quando a gente fala de transparência, que pega muito, não só no setor imobiliário, em qualquer negócio, praticamente é isso. É que a expectativa do cliente é uma, né, e às vezes a oferta, né, o que é apresentado, visa aquela expectativa, muitas vezes você conhece aquela expectativa, mas a entrega não acontece. E, quer dizer, nesse mercado, com essa interação imobiliárias com construtoras, incorporadoras, tem essa possibilidade. Então vamos encerrar esse bloco, deixando para o próximo bloco a tendências, justamente perguntar sobre isso, para onde vai o crescimento, e se muitas vezes uma imobiliária querendo fazer a pesquisa de mercado, tem uma área para oferecer e resolve empurrar essa área para um determinado incorporadora, dizendo é para lá que se vai. Vamos perguntar depois então, para o próximo bloco, para o seu Carvalho, para onde cresce Araçatuba. Até o próximo bloco.